Interessante também que eles se valem da passagem do Monte da Transfiguração, que diz o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, na passagem aqui de Marcos, capítulo 9, verso 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Nós vemos aqui então que quem transfigurou diante dos discípulos foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem conversou com Moisés e também com Elias. Não foi os discípulos que conversaram com Moisés e com Elias. E a transfiguração, de uma forma clara e objetiva para você entender, é como que se Jesus Cristo tivesse colocado Ele mesmo em glória, essa glória divina, a divindade de Cristo. Os discípulos naquele momento estavam vendo a glória real de Cristo. Não como aquele homem ali da Palestina, mas como o ser divino, Jesus Cristo, ele em sua glória e conversando com o próprio Moisés e Elias. E continuando a leitura, nós vemos o seguinte, então Pedro, tomando a palavra, disse, Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. Nessa mesma passagem, mas no Evangelho de Mateus, nós vemos que Pedro é quem vai então chegar até Cristo e falar isso. Vamos fazer 3 tendas. Mas aqui mesmo o texto diz que eles não sabiam o que dizer, porque eles estavam assustados. Nós não vemos mais detalhes nesse texto, mas é muito provável que realmente eles não estavam conversando com Moisés e com Elias. Era Jesus Cristo quem estava conversando. É como então se ele estivesse já lá no paraíso, né? Como se tivesse encurtado aquele caminho, aberto um portal e Jesus Cristo estava então em glória olhando para Moisés e para Elias que estavam lá no céu. E Moisés e Elias não desceu até a terra. De uma forma bem exemplificada, é como se tivesse então aberto um portal, Jesus Cristo em sua glória conversando ali com Moisés e com Elias. E eles não desceram até a terra, mas é Jesus Cristo quem transfigurou-se diante deles. Os evangelhos que mencionam então esse fato ocorrido não dizem que os discípulos conversaram diretamente com Moisés e com Elias. Eu entendo que eles nem chegaram a ver Moisés e Elias fisicamente. Aliás, eles não conheciam a fisionomia de Moisés e também de Elias. Então eu deduzo que eles escutaram a conversa do Senhor Jesus Cristo com Moisés e com Elias e entenderam que era, claro, Moisés e Elias. E uma situação um pouco parecida nós encontramos lá no livro de Daniel, no capítulo 10. Quando Daniel ele viu o próprio Senhor no seu alto e sublime trono e ele viu a glória do próprio Senhor. No versículo 7 diz o seguinte, só eu tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Fugiram e se esconderam. Então nós vemos que por Daniel ter ficado pálido, admirado, ele ficou parado tendo aquela visão e talvez falando coisas, aqueles amigos de Daniel que estavam com ele, deu no pé, correram, mas só Daniel que teve aquela visão. Não é uma visão literal, de algo tangível, mas algo espiritual. Da mesma forma, o Monte da Transfiguração, muito possivelmente também é uma visão espiritual. Não que Moisés e Elias apareceram ali, naquele momento, na frente dos discípulos, mas há também essa possibilidade deles terem visto ali algo que eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. Tanto é que no verso 6 do capítulo 9 de Marcos, repetindo, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. E a fala de Pedro vamos então fazer ali 3 tendas. Pedro, ele era explosivo e falava aquilo que convinha, né? O que ele vinha na cabeça, ele falava.